Desculpa, gente, estava no mudo, agora eu vi. Boa noite a todos, eu sou o Diego Pérez, eu sou da BFintex. Para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um encontro digital que a gente realiza aqui com frequência na nossa associação. O tema de hoje vai ser para falar sobre o Lift Lab, né, um programa interessantíssimo de inovação aberta, né, e acompanhamento de projetos inovadores pelo Banco Central do Brasil, com a colaboração e realização da Finasbac. A ideia aqui é que a gente apresente os benefícios, por que o programa é importante, não só para as fintechs associadas, mas para o mercado como um todo da BFintex, trazer um relato, né, de um caso real que foi acompanhado dentro do Lift Lab, e também abrir espaço para eventuais dúvidas, perguntas, para que todo mundo também possa se inteirar e esclarecer pontos que eventualmente precisam ser esclarecidos. Passando um lembrete bem rápido, tá? Para o pessoal que está nos escutando aqui, que não só faz parte do grupo de fintechs da BFintex, mas também que tem acesso ao nosso mailing, a gente vem realizando um levantamento em colaboração com a PwC, que é o Fintech Deep Dive, um mapeamento que a gente faz em base anual. A gente ficou algum tempo sem fazer devido às dificuldades da pandemia, mas a gente está com a pesquisa em andamento, a gente já encaminhou o link para as fintechs associadas e outras fintechs que acessam o nosso mailing. Então, eu reforço o convite, que é super importante as fintechs colaborarem para esse levantamento, para que a gente tenha dados para apresentar para os reguladores, para o Poder Legislativo, para o mercado como um todo, gerar pautas positivas, sempre colocar a BFintex em evidência, tá bom? E agora eu vou passar a palavra, né, para os panelistas, para que eles possam se apresentar, falar um pouco mais sobre a dinâmica de como vai ser a apresentação. Muito obrigado e bom proveito. Obrigada, Diego. Prazer estar aqui. Então, eu vou dar continuidade. Eu sou Daniela Teixeira, eu sou líder de projetos na Finasbac. A Finasbac coordena o Lift Lab, o ecossistema Lift como um todo, junto com o Banco Central. E hoje a gente tem dois convidados aqui. A gente tem o André Siqueira, que é do Banco Central, coordenador do Lift Lab, e também o Elber, que é o fundador da Antecipa Fácil. Foi um projeto que participou com a gente na segunda edição. Tudo bem, gente? Oi, Dani. Boa tarde, pessoal. Antes da gente começar, eu queria fazer um lembrete que os comentários estão abertos, então quem tiver perguntas, dúvidas, podem fazer aí no chat, a gente vai tentar responder aqui durante o painel. Tá? Então, prazer estar aqui. E esse ano a gente tem bastante coisa acontecendo, né, de inovação junto com o Banco Central, e uma delas é o Lift Challenge, que provavelmente o pessoal já deve ter ouvido falar, mas a gente continua tendo também Lift Lab esse ano, né, André? Queria que você explicasse um pouco o ecossistema Lift, quais são essas iniciativas e o que é o Lift Lab especificamente. Dani, vamos começar diferenciando o que é o Lift Challenger do Lift Lab, porque a gente percebe que muitas pessoas estão confundindo um pouco o que são as duas iniciativas, né? Então, a grande diferença, sim, ambas se tratam de laboratórios de pesquisa. A grande diferença é que o Lift Challenger são temas desenvolvidos a partir de propostas do Banco Central. Então, no caso do Lift Challenger, é colocado um desafio para a gente apresentar propostas em torno daquele tema. O desafio que foi colocado é casos de uso do real digital. Então, o Challenge ele se caracteriza por isso. Tem um tema que o Banco Central diz assim: gostaria de ouvir o mercado, ouvir experiências, participar de laboratórios em cima desse tema. O Lift Lab tem um caráter diferente. O Lift Lab é quando a gente ouve as propostas da sociedade. Então, no Lift Lab, os projetos são propostos pela sociedade, são os próprios proponentes que colocam projetos que entendem serem potenciais diferenciais competitivos para o sistema financeiro nacional.
E uma grande diferença que nós temos é, no caso do Lift Lab, as ideias elas podem vir em pontos iniciais de amadurecimento. No Lift Challenger, não. O Lift Challenger, pelos temas que ele trabalha, ele é um laboratório de 6 meses. O Lift Lab é um laboratório de 3 meses. E é um laboratório em que, no caso do Lab, nós temos parceiros de tecnologia, que são os parceiros que oferecem as suas tecnologias para que os proponentes possam usá-la durante os 3 meses. No Lift Challenge isso não acontece. O proponente é responsável por trazer ou a sua própria tecnologia ou para contactar parceiros que são agora do proponente para trazer o desenvolvimento de tecnologia no projeto. Então, essas são duas diferenças muito marcantes. O ecossistema do Lift, ele, além do Lab, além do Challenger, ele ainda conta com o Lift Learning, que é uma iniciativa de desenvolvimento para a formação de pesquisadores e de profissionais em tecnologia. Então, são alunos e pesquisadores que são envolvidos em projetos de pesquisa propostos dentro do mercado à luz de temas do Banco Central. Nós temos o Lift Talks, que é um evento que acontece onde nós reunimos pessoas para falar a respeito de temas de inovação que estão no ecossistema do Lift. Nós temos o Lift Papers, que é uma revista onde se publicam os resultados e artigos relacionados à inovação dentro desse contexto. E, finalmente, nós temos o Lift Day, que é o evento anual onde são apresentados os resultados da edição concluída do Lift Lab, do Lift Learning, agora do Lift Challenge também. Então, esse é o ecossistema do Lift como um todo. Legal. Você falou que o Lift Lab ele traz projetos que estão aceita projetos um pouco menos maduros. Quem pode se inscrever no Lift Lab? Quem pode participar, né? Quais são os tipos de startups? Perfeito. Essa também é uma grande diferença em relação ao Challenger. No Challenger, em geral, participam pessoas jurídicas, empresas constituídas. No Lift Lab, a inscrição, embora possa ser feita por uma empresa, ela sempre é feita por uma pessoa física, que é o responsável pelo projeto no Lift Lab. Então, embora a gente tenha casos de projetos que chegaram no Lift Lab com algum nível de amadurecimento, o objetivo dele é garantir a prototipação de ideias em projetos funcionais que possam, a partir dali, receber investimentos. Então, comparando assim, no Lift Lab, a gente tem uma ideia que vai ser desenvolvida em 3 meses para virar um protótipo funcional para começar a receber aportes de investimentos do mercado. Por isso, a apresentação da conclusão dele no chamado Lift Day. Então, para o Lift Lab, são bem-vindas propostas de pessoas físicas. No Lift Challenger, nós geralmente temos propostas de pessoas jurídicas. Eu acho que é legal também comentar que a noção de escopo, né, para o Lift Lab. Então, não dizer que o projeto ele pode ser uma ideia ou um protótipo inicial, não quer dizer que a empresa por trás tenha que estar nesse estágio. Então, a gente faz essa diferenciação de você pode ser já uma fintech como Antecipa Fácil, né, que já existia, mas que tinha um produto ou uma funcionalidade que era relevante, que era tecnológica e que podia ser desenvolvida durante o laboratório. Então, e aí isso se considera como escopo que pode ser aplicado no Lift Lab. Acho que é uma boa a gente ouvir o Elber sobre essa experiência, né, hein, Elber? Como é que foi esse aporte para o Lift Lab? Como é que você percebeu isso? O que motivou você a se inscrever no Lift Lab? Primeiramente, boa tarde aí para todo mundo, Daniele, André, espero que estejam todos bem. E assim, a gente se motivou a se inscrever
porque o nosso negócio a gente sempre considerou um negócio de bastante disruptura. Antecipa Fácil é um leilão digital de direito creditório, um leilão de nota fiscal. E quando a gente apresentava a nossa solução, sempre havia uma dúvida por parte de quem estava ouvindo a gente e, de certa forma, da nossa também, né? A hora que o regulador souber o que vocês estão fazendo, será que vocês não estão ferrados, né? Então, quando veio a oportunidade da gente se inscrever no LIFT, a gente se inscreveu com um pouquinho de medo, para falar a verdade, né? Mas também como uma forma da gente conseguir se afirmar, né, perante o mercado, perante o regulador, sobre a qualidade da nossa solução perante o sistema financeiro nacional. Então, isso foi o que motivou. Quando a gente foi selecionado, a gente já bateu o bumbo, a gente ficou super feliz, porque ter sido selecionado pela Fenasbac, pelo Banco Central, isso aqui já foi lá para o PIT, foi muito legal, e isso já deu uma chancela de credibilidade para a nossa solução, para a estrutura que a gente criou. Falou, pô, se vocês foram selecionados pelo Laboratório de Inovação Financeira Tecnológica, Fenasbac e Banco Central, é sinal que vocês estão fazendo alguma coisa que está no caminho certo. E depois, quando a gente conseguiu, com bastante esforço, né, terminar o paper e ter o paper publicado, caramba, aquilo ali certamente mudou de patamar, o nosso negócio de patamar, na percepção dos nossos investidores, na percepção do mercado, dos nossos usuários, que eles falam, pô, o que vocês estão fazendo é legal mesmo, e hoje a gente já coloca lá o selo do LIFT nas nossas apresentações, qualquer que seja, fala assim, cara, nós somos incubados pelo Laboratório de Inovação Financeira Tecnológica do Banco Central. Deu uma super credibilidade para a gente, aportou um ativo muito importante, contribuiu para a valoração do nosso negócio e deixou a gente mais tranquilo perante o regulador e sabendo que a gente está no caminho certo. Legal. E para o desenvolvimento do projeto de vocês, qual que foi essa importância de ter o regulador perto? O que vocês ganharam? Então, a interação com os técnicos do Banco Central durante a construção do paper, né, foi legal, porque a gente recebe alguns questionamentos, assim, felizmente a gente estava preparado, né, para, acho que todos os questionamentos que a gente recebeu, acho que a gente estava bem preparado para isso, né, mas assim, o fato da gente ter recebido esses questionamentos foi importante porque a gente soube estruturar as respostas. Algumas respostas a gente já tinha, mas elas não estavam estruturadas. Quando a gente transformou isso no texto do paper, quando a gente parou para refletir de uma forma mais estruturada o que consistia a nossa solução, e a gente foi muito ali no ponto do Credit as a Service, né, no paper que a gente escreveu lá para o LIFT, a gente conseguiu estruturar um pouco melhor e formar internamente uma massa crítica e um speech mais de melhor qualidade para a gente conseguir mostrar aí essa solução, primeiro para os técnicos do Banco Central e depois para o mercado como um todo. E acho, Dani, esse é um aspecto importante de nós sobrelevarmos. O papel do regulador é garantir que todos os agentes do sistema financeiro nacional contribuam para o amadurecimento dele. Então, no momento em que se desenvolvem projetos de inovação a partir de ideias que estão dentro da sociedade, que estão em coerência com os elementos regulatórios, que são desenvolvidas a partir do uso de novos mecanismos tecnológicos para o aprimoramento das relações, para o crescimento da competitividade e, consequentemente, para a redução dos custos que estão envolvidos com esse conjunto de transações, isso faz com que o regulador ocupe o seu espaço e desenvolva o seu campo de regulação a partir da colaboração de todos os agentes. Esse é um papel fundamental desempenhado pelo Banco Central na operação do Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Então, em outras palavras, as fintechs aprendem o que o regulador faz, o que ele quer, o que ele olha, e o regulador, o Banco Central, aprende o que o mercado está fazendo e para onde ele tem que ir, né? O que resulta, né, Dani, em uma troca muito efetiva, porque os resultados são protótipos de novas ideias que, via de regra, viram
produtos que são oferecidos para a sociedade, preenchendo lacunas de necessidades que às vezes não tinham e que as fintechs trazem boas contribuições. É importante, embora a gente esteja falando num fórum de fintechs, é importante lembrar que não são apenas as fintechs que submetem projetos no ambiente do Lift Lab. Então, eu lembro que na primeira edição do Lift Lab, nós tivemos 3 dos principais bancos estabelecidos no Brasil que desenvolveram um projeto no ambiente do Lift Lab. Então, há uma gama muito grande e essa troca de diferentes perspectivas de maturidade faz com que o laboratório também seja um grande ambiente de aprendizado para todos os que estão envolvidos nele. Elber, para o pessoal que está interessado em participar, qual conselho você daria? Assim, quais são os desafios que eles podem esperar dentro do laboratório? Primeiro, assim, né? Se inscrevam. Começa aí, né? Eu acho que fazer a inscrição é o primeiro ótimo passo. E assim, pessoal, eu comecei fazendo essa inscrição meio sem acreditar que eu seria selecionado, tá? Eu achei que não era para gente. Justamente na época, né? Nosso negócio ainda estava bem embrionário, tal. Era uma ideia fantástica, eu diria, né? Eu falei, pô, será que os caras vão se interessar pela minha ideia fantástica, né? Então, eu acreditei, pô, a gente foi lá, se inscreveu, então é a primeira coisa. E depois, eu acho que isso em qualquer programa de aceleração, que eu já participei de alguns, depende muito do quanto você se envolve com o processo. Quanto mais você se envolve com o processo, mais resultado você vai extrair dele. Pô, se eu tiver o privilégio de ser uma fintech selecionada, né, eu acho que esse envolvimento é muito legal. E assim, existe um portfólio de recursos que você pode interagir durante o programa que dificilmente você vai poder interagir em outra oportunidade, né? Então, você tem algumas interlocuções com o regulador que são raríssimas, né? E alguns parceiros te oferecem também um portfólio de benefício, vantagem, que isso ajuda muito a gente a desenvolver o nosso negócio. Então, assim, pô, você entrou, cara, vai de cabeça mesmo, porque tem potencial, porque assim, o potencial do programa depende da sua performance nessas interações. Sabe se me lembrou uma coisa também? Eu estava olhando as inscrições de todos os anos até agora, e uma coisa que eu diria também para quem está pensando em se inscrever ou já se inscreveu antes é ter persistência, porque a gente tem alguns casos de fintechs que passaram agora na 4ª edição, na 3ª edição, mas estavam se inscrevendo lá desde a primeira, porque assim, o projeto vai amadurecendo e o programa também vai amadurecendo. Então, de um ano para outro, às vezes a gente tem um foco, um tema, alguma coisa ali que desperta o interesse que não tinha nos outros anos. E é legal ver isso, os projetos que continuam e eventualmente são selecionados e saem projetos assim, muito legais, muito interessantes. Né? Bom, de persistência, o founder de fintech entende bastante, né? É verdade. Ô Dani, acho que uma coisa legal para a gente destacar nesse contexto é o que são os resultados do programa como um todo, né? Porque o programa entra agora no 5º ano, essa é a 5ª edição do Lift Lab, as inscrições já estão abertas, elas vão até o dia 8 de maio, mas ao longo desses 4 anos que já foram realizados, uma coisa importante é que nós já temos 50 novas empresas lançadas no mercado como resultados dos protótipos que passaram pelo Lift. Então, se a gente olhar, é um número muito significativo de parceiros. A Antecipa Fácil é um dos casos que está aqui com um novo produto que passou dentro do Lift, mas além dela, 49 outras instituições estão resultando desse processo de interação, o que é um resultado muito significativo, porquanto mostra
que o programa ele tem um êxito no amadurecimento de ideias e no spin-off de eventuais produtos para o mercado. E Albert comentou da chancela, né, de como o mercado vê depois. A gente vê essa diferença também em relação a investidores, né, Albert? O mercado fica mais pronto, né? Qual foi a sua experiência em relação a isso? Foi positiva também. Pessoal, tem uma parte, né, que eu acho que está alinhado também com essa questão do investidor, que é a exposição que a fintech tem, né? Então, assim, a gente saiu no jornal, né, em alguns veículos de mídia, né, porque a gente participou do LIFT, porque a gente concluiu o processo. Isso deu bastante exposição, e essa exposição também perante o investidor é aquela história do impacto que a gente está gerando. Às vezes a solução ainda não é grande, né? Está embrionária, mas já gera um grande impacto. Então isso, tanto perante os nossos usuários, mercado, mas também perante o investidor, isso é muito importante. Então essa exposição que a gente tem foi super positivo e, enfim, depois da nossa participação é que a gente conseguiu a nossa rodada de investimento mais relevante aqui. Nossa. André, você tinha falado, retomando ali a questão dos projetos, tem uma pergunta que sempre acontece, que é se a gente tem algum tema, qual é o projeto que tem mais chance de ser aceito, o que eu tenho que enviar de proposta para o Banco Central gostar. A gente tem alguma coisa assim nesse ano? Ô Dani, a gente, em geral, o Banco Central ele tem uma proposta de agenda, a agenda Hash, né, BC Hash, que é uma agenda que fala sobre temáticas de competitividade, de educação financeira, de sustentabilidade. Então, há um leque de temas, mas que são temas que são tratados dentro do sistema financeiro nacional como um todo. E quais são os projetos que têm boa chance de serem aceitos? Boas ideias. A capacidade de articular um projeto, de verificar alguma coisa, eu gosto de citar assim, exemplos que concretizam bem isso. Né? Então, o Antecipa Fácil, por exemplo, quando trouxe para a gente a proposta de um crédito como um serviço, um modelo de crédito como um serviço de software a ser oferecido. Olha, era uma ideia fantástica, porque você poder usar um serviço de crédito em que você submete um score, em que você pode tentar fazer uma contratação a partir do oferecimento de um serviço que está disponível com isso, amplia a gama de competitividade e tende a reduzir os custos que estão envolvidos em transações dessa natureza. Então foi uma ideia excelente. Nós tivemos uma outra ideia que passou, por exemplo, que foi muito legal, de uma pessoa que tinha dificuldade em sacar dinheiro na cidade. A cidade dele não tinha onde sacar dinheiro. E o que ele propôs? Ele propôs um projeto para você, durante uma transação de cartão de crédito, acrescentar um determinado valor e receber um troco. Então, fazer um saque durante uma operação de compra como um todo. Uma ideia simples, mas uma ideia que podia ter um impacto muito grande num país continental como o Brasil, onde certos municípios ainda não têm uma assistência bancária adequada. E o projeto foi acolhido dentro do Lift Lab e foi desenvolvido. Hoje faz parte da solução de uma grande rede que é a nossa parceira dentro do Lift Lab. Então, esses aspectos de bons projetos, de boas ideias, de olhar com atenção, tentar entender quais são os problemas que estão acontecendo e de que maneira nós podemos resolver eles em conjunto, são as ideias que são esperadas para o laboratório de inovação. Dani, agora falando pelo lado de quem se inscreveu, né, a gente sempre foi muito preocupado em frisar a dor que a gente resolve, né? Então, assim, tem uma dor de um grande número de pessoas que a gente pode resolver com uma solução financeira. Então, a gente foi muito nesse caminho na hora de fazer a inscrição. Não assim, falar, putz, eu tenho uma ideia, essa ideia é muito legal, tal, e tem mesmo, pô, a ideia é legal, mas ela resolve ser muito, a gente foi muito, muito específico em quais dores
aquela ideia resolve e como que aquilo ela realmente pode trazer impacto para os usuários que serão beneficiados com a nossa solução. Então, a gente foi bastante focado nisso e acabou dando certo de primeira. Nossa, isso é muito importante para quem está do lado avaliando também, porque é uma missão difícil selecionar um número limitado de projetos, né? E aí, para quem está lendo, quando o projeto realmente foca na dor, foca no problema que está sendo resolvido, fica muito mais fácil de todo mundo entender qual é o impacto que aquele projeto vai ter, né? E se ele está realmente bem pensado. Então, realmente faz muita diferença colocar isso. O Dani, acho que um fator importante para a gente destacar na seleção do projeto diz respeito ao próprio modo como o Lift funciona, porque o Lift ele é um ecossistema de voluntários. Então, todas as pessoas que estão envolvidas no Lift são voluntárias. Os servidores do Banco Central se voluntariam para acompanhar projetos. Os parceiros de tecnologia se voluntariam para oferecer recursos para o projeto e participar disso. Então, às vezes, existem características que são muito próprias. Às vezes você teve uma grande ideia, uma ideia sensacional, mas não tem voluntários para acompanhar a tua ideia. E talvez esse tenha sido o motivo para você não ter sido selecionado naquele ano. Insistir com uma submissão no ano subsequente pode mudar esse cenário. Pode ser que numa edição subsequente os voluntários estejam disponíveis para acompanhar um projeto que está envolvido com isso. Então tem essa característica também, e por isso o Lift ele não é um modelo de edital, não existem critérios pré-estabelecidos para a gente cumprir e atender. Eles são resultados dessa junção de agentes que estão interessados no modelo de inovação. E o que tem que caracterizar com isso? O proponente tem que trazer uma ideia, um dos parceiros de tecnologia tem que estar disposto a apoiar aquele projeto e tem que ter pessoas para acompanhar aquele projeto. É a junção desses três fatores que cria, então, a seleção do projeto para o laboratório de inovação. Uhum. E a pergunta para os dois também. Eu entendo que pode ser difícil escolher, na hora da submissão do projeto, quais parceiros de tecnologia, né, a pessoa quer ter. A não ser que ela já use algum serviço, mas às vezes ela não usa. Então, tem alguma dica que vocês dão para as pessoas escolherem os parceiros? Olha, Dani, eu vou começar dizendo o seguinte. Na página do Lift, www.liftlab.com.br, existe a relação dos parceiros de tecnologia da edição. No logo deles, você vai ser remetido para a página do parceiro de tecnologia, onde ele apresenta que serviços ele oferece para o participante do Lift. A dica é essa. Analisa a tua proposta de ideias, analisa as ofertas de serviços que os proponentes de tecnologia oferecem de maneira gratuita durante o período que você estiver envolvido com o Lift e tenta identificar qual é aquela que melhor se adapta ao teu rigor tecnológico, ao teu padrão de trabalho, à solução que você está propondo, e é desse conjunto que vai surgir, então, a opção de criar o laboratório virtual e desenvolver o protótipo ao longo do período do Lift. Da minha parte vai onde o calo está apertando mais, né? Onde você tem mais deficiência, ali tem uma abundância de recursos, né? Que via de regra a gente precisa de boa parte deles, né? Pô, aproveita. Né, aproveita. Acho que esse é o ponto. Eu não me sinto tendo aproveitado bem nesse ponto, viu, Dani? Eu poderia ter aproveitado até melhor, mas eu acho que para quem está chegando, quem vai chegar agora, tem que aproveitar demais essa rede de parceiros e onde o calo está apertando mais, o cara que dá mais fit com a sua principal dor do momento. E eu acho que tem também um ponto que não é só o serviço, né? A gente tem também as pessoas das equipes dos parceiros dedicadas, que dão todo o apoio.
Então, a gente tem vários projetos que ajudaram a fazer, por exemplo, a arquitetura da solução, e deram mentoria, um suporte bem grande mesmo. Então, faz sentido o que vocês falaram. E isso, né, Dani, é legal porque no grupo de acompanhamento que vai se envolver com os projetos, em geral a gente tem a participação de profissionais de altíssimo nível, são profissionais não apenas do banco, mas profissionais dos parceiros de tecnologia, com vasta experiência em implementação e que durante 3 meses podem ajudar a resolver alguns problemas tecnológicos que aparecem na construção desses protótipos. Então, o Elber tem toda a razão. É um espaço que pode ser muito bem aproveitado para resolver questões pontuais da tecnologia e viabilizar a ideia que está sendo proposta no laboratório. André, a partir do momento que a fintech entra no Lift, como que funciona o laboratório? Como são as reuniões? Quais são as etapas? Legal, Tânia. O que acontece? Depois do processo de seleção, é criado um espaço virtual de laboratório. Então, nesse espaço virtual, nós criamos a sala de reunião, onde as equipes do laboratório estão funcionando nessa sala. Você pode fazer perguntas, você pode interagir com as pessoas, você pode fazer solicitações e os grupos vão atendendo na medida das possibilidades. E a cada 15 dias, nós temos uma reunião de ponto de controle. E essa reunião, ela também é um marco de avanço de projetos. Há uma coisa que é importante, né? Depois o Elber vai falar um pouco a respeito disso, que é o ritmo de entregas do Lift, ele é um ritmo intenso, porque você precisa, ao final de cada 30 dias, alcançar um marco de projeto. E esses marcos são, nos primeiros 30 dias, você precisa ter uma definição clara do escopo do que você vai entregar no Lift e de quais são os casos de uso ou as histórias de usuário que o seu projeto implementa, detalhando isso numa primeira versão de relatório. No segundo mês, você já precisa apresentar o seu protótipo funcional. E no terceiro mês, você tem que estar com um paper escrito descrevendo a entrega que você fez com isso. Dentre essas entregas, a cada 15 dias, uma reunião de ponto de controle, onde a gente vê o que avançou, o que não avançou, como é que o projeto está trabalhando e como é que não está. E é importante que se diga, se não aconteceu a entrega, você pode ser desligado do Lift. Então é importante prestar atenção nesse ritmo de andamento das coisas para que possa aproveitar bem esse espaço do laboratório. E já aconteceu, né? De serem desligados do Lift. Então tem que levar a sério. Elber, você quer complementar? A primeira fase, né? Essa primeira fase dos primeiros 30 dias ali, o que a gente fez? A gente apresentou um diagrama, né, no grupo de trabalho com a nossa solução, que na verdade, foi um pedaço da nossa solução que a gente pensou para trazer como case, né, que é justamente a parte do Credit as a Service, voltado, sobretudo, para empresa simples de crédito. Então, a gente construiu esse diagrama, levou, então, a primeira parte foi legal, a gente fez até com uma certa folga. Aí, depois, a outra parte, a gente foi deixando um pouquinho mais para cima da hora. E a terceira parte, quando era para escrever o paper, eu lembro, gente, não façam isso em casa, né? Mas eu lembro que eu tive que fazer um sprint nos 2 últimos finais de semana que antecediam a entrega, e no último eu lembro que eu fiquei até 3 horas da manhã, porque, enfim, nós somos startup, né? Então não tem recurso em abundância, a gente tem que tocar a operação, é coisa pra caramba, né? E a gente tem que dedicar tempo. Assim, o projeto do Lift não é uma coisa que eu acho que se delega fácil. Me parece que isso aqui tem que estar na mão do founder, né? Então foi o que a gente fez. Então eu lembro que nos últimos dias ali eu tive que fazer 2 sprints bastante longos para conseguir terminar, para conseguir concluir o paper. E quando eu mandei, ele veio só com
assim, eu tive que fazer só uma revisão, acho que a gente, enfim, foi bem ali, fizemos uma pequena revisão, e na segunda análise do pessoal do grupo de trabalho, passou, e foi assim. Então, foi corrido, mas principalmente quando eu fui deixando mais para a última hora, assim, aí eu tive que suar bastante a camisa. Mas eu acho que com um bom planejamento do tempo, como tudo, né? Com um bom planejamento do tempo, dá para tocar legal, mesmo se for o founder da fintech. Eu quero chamar a atenção nesse ponto para uma fala inicial do Elber, quando ele diz assim, a diferença que trouxe para a empresa a publicação do paper. Por que eu destaco isso? Porque o paper ele não é um item de burocracia. A ideia não é você fazer um paper para constar que você fez um relatório do que aconteceu. Não. O paper é a apresentação do seu protótipo para os seus clientes e os seus investidores. Então, ele tem uma estrutura onde você mostra que domina a tecnologia, onde você apresenta o seu produto naquilo que ele tem de destaques, com o valor que ele oferece e que tipo de inovação ele está trazendo para o sistema financeiro nacional. Portanto, o paper ele não é um item de burocracia, ele é um dos mais importantes resultados do laboratório, porque é dele que se mostra o que é o protótipo, qual é o potencial de desenvolvimento que aquele tem e por que aquilo faz diferença no sistema financeiro nacional. Se eu puder, né, eu lembro que eu falei no começo ali que a gente conseguiu estruturar melhor as nossas ideias e o nosso discurso quando a gente parou para trabalhar no paper. A própria metodologia obriga a gente a fazer isso. E depois a gente mudou todas as nossas apresentações, porque a gente essas ideias estavam melhores consolidadas aqui com a gente. E tem um outro ponto importante, que foi no dia lá do Lift Day, né? A gente está preparado para fazer a apresentação. Pô, foi um grande momento para a história da Antecipa Fácil participar do Lift Day, né? Um evento onde participou Guilherme Campos, né? Pô, participou o presidente do Banco Central, a gente estava em transmissão ao vivo via o YouTube, caras muito importantes do mercado financeiro assistindo a gente. Eu fui cumprimentado ali em tempo real, né? Depois da apresentação, por pessoas que eu nem imaginei que estivessem assistindo, né? Então a gente tem que estar muito bem preparado para isso, e o desenvolvimento do trabalho ajudou a gente a ter essa consistência também para o dia da apresentação, que eu falei, porra, foi um super marco aqui para a gente, 12 de março de 2020. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque o relatório, ele é como se fosse um BMC, né? Um Business Model Canvas. Então, você estrutura ali o teu negócio em forma de texto. Então, a gente vê que faz muita diferença quando as pessoas vão escrevendo, elas vão entendendo melhor qual é o negócio delas, qual é o modelo, qual é o produto. É bem interessante esse processo. E em relação ainda ao relatório, eu entendo que, assim, às vezes a gente não quer divulgar tudo que a gente está fazendo no nosso projeto no relatório. Como que é essa relação? Tudo que acontece é colocado no relatório ou não? Dani, existe uma cláusula que é importante. Tudo aquilo que é segredo ou inteligência de negócio é de propriedade de quem propôs o projeto. E não é obrigado a apresentar os detalhes disso. A estrutura do relatório, ele não tem o propósito de oferecer segredos. A gente, inclusive, recomenda que durante o desenvolvimento do projeto, às vezes é necessário trazer para o grupo detalhes para que se possa compreender, para que se possa colaborar, que se possa compreender. E às vezes, nas versões intermediárias, são feitas descrições para isso. Mas a gente pede, antes da submissão da versão final, que os proponentes olhem o relatório com atenção e retirem dele aquilo que consideram segredos e que poderiam expor certas características que são propriedades disso, porque o objetivo é que você apresente
a sua ideia, que você apresente o seu produto, que você demonstre que você tem conhecimento sobre aquilo, mas não que você exponha detalhes que são íntimos da organização. Isso tem sido sempre uma recomendação que nós fazemos na apresentação do paper final. Eu acho que a natureza mesmo, tanto da proposta do projeto quanto do paper, não leva você a ter que expor segredos do seu negócio. Então, você vai contar basicamente a respeito de uma estrutura que é aquela que você apresenta ao mercado. Né? Então, se você já está apresentando ao mercado, não tem segredo nisso. Né? Qualquer pessoa que se cadastrar na sua plataforma, né, o usuário que se cadastrar lá, ele vai ter provavelmente acesso com aquilo que está lá. Acho que o cerne do trabalho que a gente fez é assim, o quanto isso gera de impacto na vida das pessoas, do sistema financeiro nacional e tudo mais. Então, não me senti em nenhum momento durante a construção do paper impelido a contar qualquer tipo de segredo, ou, enfim, não passei por isso, simplesmente não passei por isso, e eu acho que, como eu falei, a própria natureza do projeto, ela não te induz a revelar qualquer tipo de segredo a respeito do negócio. Maravilha. André, pessoal, acho que a gente está chegando aqui no fim do tempo, mas antes da gente acabar, para quem se interessou, como é que faz para se inscrever? Até quando pode? Perfeito, Dani. As inscrições elas estão abertas no site liftlab.com.br. A data limite para as inscrições é o dia 8 de maio. E o processo de inscrição é simples. Você entra, informa o seu e-mail dizendo que você está interessado. Daí você vai receber um e-mail com instruções para a submissão do projeto. É essencialmente um formulário que você preenche para dar algumas indicações da maturidade desse projeto, e você vai gravar um pitch, que é um pequeno vídeo explicando as suas coisas, caracterizando por que o seu projeto é importante para o sistema financeiro, qual é a ideia que você vai ter com ele, e você vai anexar o link desse vídeo no teu formulário de inscrição, para que os avaliadores possam, além de ver a tua proposta, assistir ao teu vídeo e eventualmente tirar alguma dúvida. Isso acontece a partir, então, da semana, depois do dia 8 de maio, começa a avaliação das inscrições pelo Comitê Executivo, e no dia 10 de junho sai, então, a lista dos projetos que foram aceitos para a edição 2022 do LIFT. Maravilha. E os laboratórios estão previstos para começar quando? Provavelmente os laboratórios eles começam no dia 4 de julho. Dia 4 de julho a gente tem o início das atividades do laboratório, e eles têm uma sequência, porque da semana de 4 a 8 começam as reuniões de kickoff com todos os projetos que foram selecionados, e aí começa a primeira entrega em 8 de agosto, segunda entrega em 5 de setembro, última entrega 10 de outubro, e aí a gente tem até o dia 11 de novembro para a entrega final do paper. Esse é o calendário em uma grande visão de trabalho. E aí, no ano que vem, em março, Lift Day, apresentar a solução para o mercado. É exatamente isso. Evento sob o patrocínio do Banco Central, da FENASBAC e dos parceiros de tecnologia, chamando investidores e o mercado para apresentar os resultados do laboratório. Isso. Então, só reforçando, esse ano a gente tem parceria de AWS, Cielo, Seller, IBM, Finansys-Tech, Microsoft, Multiledgers, Oracle, R3, RTM e Veritran. Então, são 11 oportunidades aí para escolher. Elber, André, vocês querem dar as palavras finais? Vou chamar o Diego. Acho que é uma boa oportunidade para você desenvolver sua ideia. Lembre-se de que é uma chance de falar com especialistas, não apenas na regulação, mas também com especialistas de tecnologia. Então, se você tem uma boa ideia,
Se você identifica um problema efetivo no sistema financeiro nacional e tem uma solução para ele, formate essa ideia e submeta um projeto para o Lift Lab. Vai ser uma grande oportunidade de troca de experiências e de construção de melhores soluções para a sociedade. Inscreva-se, venha participar com a gente. Esse é um ecossistema que tem mudado o perfil com o qual o mercado financeiro brasileiro tem se comportado, e você é muito bem-vindo para ser um dos agentes nesse ecossistema de inovação. Bom, selecionados pelo Lift são fintechs com potencial impacto para o sistema financeiro nacional. Caramba, ter isso aqui na minha apresentação é super importante, né? Então, acho que se você quiser saber se a sua fintech ela pode ter esse selo de potencial impacto para o sistema financeiro nacional, caramba, experimenta, inscreva-se e aproveite. É isso aí. Reforçando a palavra de vocês, inscrevam-se, gente. São, sei lá, 30 minutos, 40 minutos que vocês vão colocar ali para descrever a proposta de vocês, que podem mudar o rumo da fintech de vocês para sempre. Então, é um investimento pequeno em relação ao ganho. E reforçando, liftlab.com.br, se inscrevam até dia 8 de maio. E obrigada, Elber, obrigada, André. Obrigada também à BFintex pelo espaço. E vou chamar, então, o Diego Pérez de volta ao palco. Agora com o microfone aberto, né? Não, beleza. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu vou fazer uma fala bem breve aqui. Primeiro que parabenizar aí pelo programa, né, de inovação e acompanhamento das soluções do futuro para o mercado financeiro, né? Porque não é só o Lift Lab, também tem o Lift Learning e o Lift Challenge, né? Que são programas distintos, mas fazem parte da mesma agenda. E eu queria fazer também um depoimento aqui, porque eu estive recentemente pela BFintex numa missão internacional, onde eu participei de um evento em Londres, no Reino Unido, né? O IFGS. E no evento, uma pessoa do regulador local, o FCA, ele fez um anúncio, né? Falou assim, ó, estamos lançando um programa super inovador, inédito, etc., que se chama Digital Sandbox, né? Que é uma versão do sandbox regulatório, onde eles recebem soluções que buscam algum tipo de aconselhamento, mentoria, guidance, para depois lançar no mercado. E eu falei para a pessoa do governo britânico que estava fazendo parte da missão, falou assim, isso aí já existe no Brasil, chama Lift. Avisa ele que não é inédito, não. Falei assim, né? Então, assim, isso é só para mostrar que o regulador brasileiro ele está muito próximo do mercado, das iniciativas, ele tem inovação, né, prevista aí nas agendas, né, especialmente BC Hashtag, né, onde fala de eficiência, cidadania financeira, promoção da competição, tudo isso com uso de tecnologia e inovação. Não só o Lift, também o sandbox regulatório do próprio Banco Central, da CVM e da SUSEP, não só esses outros programas, como também em atuações conjuntas com outras agências e autoridades, como no IMK, né, Iniciativa Mercado de Capitais, onde o mercado debate inovação e tecnologia com a presença do regulador. Então, esse tipo de agenda é super bem-vinda, esse tipo de proposta a BFintex apoia, propaga e deseja prosperidade para que o programa se perpetue aí por muito mais tempo. Então é isso, gente, agradeço aí mais uma vez a participação de todos e gostaria também de convidar todos a conhecer o trabalho da BFintex também, eventualmente quem está assistindo que não faz parte, que entre em contato com a gente, acesse nossas redes sociais, para que a gente também possa apresentar para vocês as soluções que a BFintex também desenvolve para promover inovação e tecnologia no mercado financeiro de capitais. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.